Fala pessoal que nos acompanha ao vivo, boa noite, sejam muito bem-vindos à segunda e última noite do nosso evento Briefing Carreiras Policiais, onde nós estamos fazendo uma análise bastante realista, diga-se de passagem, da atual situação dos concursos de Polícia Civil Brasil afora. Na noite de ontem, nós fizemos uma análise da situação estado por estado. Eu mostrei onde eu acredito que vão ter próximos concursos, onde não vão ter. Nós listamos aqui 11 estados onde existe uma probabilidade muito grande, sendo que desses 11, em 8, eu disse que era certeza termos concurso nos próximos 12 meses. Quem, porventura, perdeu a transmissão de ontem, ela está disponível aqui no YouTube do JUS 21 e para todos os inscritos ela foi enviada desde ontem um link por e-mail. Com aquele link você consegue acompanhar a transmissão. Eu tenho recebido muitas mensagens, muita gente mandou direct depois da transmissão de ontem. Eu prometo que até amanhã de manhã eu vou responder a todo mundo, é porque não deu tempo para responder o volume de todo mundo. Nós vamos tirar todas as dúvidas de vocês. Queria também agradecer demais os feedbacks positivos. Nós já enviamos para todos os inscritos o e-book com todas aquelas informações que eu passei ontem para vocês. Teve gente que já me mandou o print do e-book, falando que tinha gostado demais de saber onde é que a prática jurídica é exigida, onde não é, o que conta, o que não conta como prática jurídica para delegado. E se por acaso você não viu ainda no teu e-mail, dá uma olhadinha, porque pode ter ido para o spam, favorita lá o e-mail do JUS 21 para que isso não aconteça com o material que nós iremos usar na aula de hoje e que será encaminhado para vocês amanhã. Um outro detalhe importante, também mandar boa noite aqui para o pessoal que está nos acompanhando no Instagram. A câmera ficou mal posicionada, mas eu viro já para falar com vocês. Lembrando também a todos que nós relançamos, falamos muito sobre isso ontem, nós relançamos os nossos cursos das carreiras policiais. Curso completo para delegado, curso completo para agente, curso específico de delegado de Pernambuco, agente escrivão de Pernambuco, delegado de São Paulo e, além de nós termos ativado um desconto super especial de lançamento, eu fiz uma oferta ontem que está válida até hoje, R$ 23,59. Qualquer um dos cursos de carreiras policiais que vocês adquirirem no JUS 21, você vai receber inteiramente grátis como bônus a pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal. Alguns alunos já falaram conosco no direct ao longo do dia de hoje que já tem a pós em Penal e Processo Penal e aí nós trocamos por qualquer outra aqui no JUS 21. Mas é muito importante frisar isso. A bonificação da pós-graduação é só para os cursos vendidos até hoje. E na noite de hoje eu vou ter o prazer e o privilégio de receber aqui um amigo de longa data, professor do JUS 21 de Medicina Legal, de Direito Penal, da parte prática, da parte das peças profissionais pertinentes à atuação do delegado de polícia, delegado de polícia aqui em Pernambuco, delegado de classe especial, hoje está como gestor, eu nunca sei se é da Draco, é do Draco, da Draco, né? Do Draco, departamento. Pronto, está como gestor do Draco, meu patrão, professor Paulo Furtado. Deixa aqui para dar o seu boa noite, Paulinho. Boa noite, meu patrão Giovanni. Boa noite, pessoal que está de casa aí. Para mim é uma honra participar. Mais uma live aqui do JUS 21, eu como professor da casa. E hoje a gente tem algumas ideias para trocar aqui, especialmente quanto ao concurso de delegado de polícia e as bancas, né, as pretensas bancas que podem realizar esse certame público aí nesses 8 estados que são certos realmente. Eu estou apostando em 11, viu? Eu aposto pelo menos 8. 8 eu garanto, mas eu estou apostando em 11. Eu também. Paulinho, é um prazer ter você aqui, é um privilégio receber. Para quem não sabe, o professor Paulo Furtado hoje é a maior referência no país como autor de medicina legal. Eu sou de uma geração, o Paulinho também, eu acho que quando ele estava estudando também para o concurso, tu é do concurso 2016. 2006, que diga carinha de menino, né? Mas, e na nossa geração, quando a gente falava em medicina legal, a gente falava no mestre Genival Veloso França, né, Paulo? Você estudou pelo Genival Veloso França. Foi. E hoje, a atual geração de quem está se preparando para concurso de carreiras policiais, quando fala em medicina legal, fala no livro do professor Paulo Furtado, que hoje é a maior referência em medicina legal no país.
e é também uma das maiores referências em peças prático-profissionais para delegado. Eu tenho muito orgulho de ter você, Paulo, como professor do Jus 21 e como meu amigo pessoal. O orgulho é todo meu. E aproveitar para mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Galera do Instagram sabe que se puder, vai lá para o YouTube, entra no YouTube do Jus 21, porque os slides que nós vamos mostrar aqui fica mais fácil, não tem como vocês aqui do Instagram ver. Mas boa noite para quem está entrando aqui, o Lucas de Oliveira, o João Vitor, o Rogério Guimarães está por aqui, a Franciele Franca, pessoal que está sempre aqui nos acompanhando no YouTube, o Thales Souza, a Edivânia Borba, meu patrão Silvano Silva do Crato, Antônio Adriano. Essa pós, qual o prazo para concluir todos os módulos? Você tem que concluir no mínimo em 4 meses e no máximo em 12 meses, tá certo? Carlos George está por aqui, professor Paulo, meu mestre. A Laila está falando 12 meses o prazo máximo, o prazo mínimo é de 4 meses. Meu patrão André Guerreiro, nosso futuro delegado de Polícia Civil de Pernambuco, André está por aqui. E na noite de hoje nós vamos traçar para vocês um raio-x das 4 principais bancas. Eu tenho, da mesma forma que nós passamos ali 2 meses montando todo aquele e-book que vocês já receberam, que já deve estar no e-mail de vocês, nós passamos aqui também mais de um mês fazendo um raio-x de todos os editais, de todas as provas dos últimos 10 anos para delegado, agente e escrivão. Inclusive tem algumas pessoas me cobrando aí falar sobre polícia penal. Eu não estou falando sobre polícia penal nesse evento, porque nós vamos ter um evento específico para a polícia penal. Existem estados que não terão concurso nem para delegado, nem para agente, nem para escrivão, mas que terão concursos para a polícia penal. Então, o tratamento para a polícia penal... Diga aí, meu patrão. Tem uma pra cá? Não, tá de boa, valeu. O tratamento para a polícia penal vai ser diferente, então eu não estou tratando nesse evento de polícia penal, porque nós teremos a posteriori um evento só para quem está focado nessa carreira. Então, nos últimos 10 anos... em concursos para delegado, agente e escrivão de polícia, as 4 bancas que mais se destacaram, ou seja, em números absolutos, as 4 bancas que mais fizeram provas foram, respectivamente, o SEBRASP, o antigo CESP, hoje SEBRASP, a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que muita gente conhece do exame de ordem, a VUNESP e o Instituto AOCP. Sendo que desses 4 é disparado na frente o SEBRASP. Mas assim, o SEBRASP sozinho, nos últimos 10 anos, fez mais concursos do que os outros 3 somados, do que os outros 3 juntos. E é por isso que nós vamos começar a análise justamente pelo SEBRASP. Eu vou falar algumas características iniciais aqui e depois eu vou fazer um bate-bola com o meu patrão Paulo Furtado, que tem muita experiência, um dos nossos professores do Jus 21 com mais experiência em concurso de carreiras policiais. Então bora lá, vamos começar pelo SEBRASP, lembrando que todos aqueles que estão inscritos no nosso evento Briefing Carreiras Policiais, amanhã vão receber um e-book bem completo, que nem o que foi enviado hoje, com todas e muito mais informações do que estas que nós vamos mostrar para vocês aqui. Então não precisa se preocupar não, tá copiando, nada disso não, que amanhã vocês vão receber. Como eu disse, a banca SEBRASP é a maior banca realizadora de concursos públicos na área policial no país. Nos últimos 10 anos, ela fez em pelo menos 10 estados. Os últimos concursos que o SEBRASP realizou: Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Rio de Janeiro, Rondônia, Distrito Federal e Mato Grosso. O SEBRASP, que você pegar desde a época do CESP, ele fez concurso para a polícia em quase todos os estados da federação. E aí, o que é que a gente tem dentro do histórico do SEBRASP? O SEBRASP ele tem como característica principal fazer questões no modelo certo e errado. Eu digo como característica principal, mas não como única característica. Ele faz questões no modelo certo e errado, como por exemplo, foi no concurso de Alagoas, esse famigerado concurso de Alagoas que quase que não acontece, cancelaram a prova, depois remarcaram, depois cancelaram de novo, depois remarcaram, mas graças a Deus agora teve prova, o concurso está em andamento.
E, eventualmente, o SEBRASP também tem questões de múltipla escolha. Eu vejo algumas pessoas dizendo, o SEBRASP não tem questões de múltipla escolha. Tem. Você pega a prova da Paraíba e do Rio de Janeiro, foi múltipla escolha. Agora, não é o comum, certo? Não é o corriqueiro. O corriqueiro no SEBRASP é ser questões de certo e errado. E dentro dessas questões de certo e errado, normalmente o SEBRASP adota aquele critério de uma errada anula uma certa. O comum do SEBRASP é atribuir um ponto para cada acerto e retirar um ponto de cada erro. É por isso que se costuma dizer que em questões do SEBRASP, se você não sabe a resposta, é melhor você deixar em branco. Só que aí já surge um grande problema. Muitas pessoas deixam muitas questões em branco e acabam ficando eliminadas. Muitas vezes não ficam nem na nota do ponto de corte. Então, em que pese no SEBRASP realmente existir por tradição, não são em todos os concursos, mas na regra, essa história de ser questões certas e erradas e um errado anular uma certa, não é indicado, e daqui a pouco eu vou falar mais especificamente sobre isso, não é indicado que o candidato deixe um número muito grande de questões sem responder. Paulinho, qual é a tua experiência, qual é a tua percepção em relação a essas questões do SEBRASP? Vamos lá, SEBRASP, eu acredito, a tendência atual é questões de múltipla escolha. Se você for pegar os concursos, sobretudo na época que eu prestei, Sergipe, Maranhão, o SEBRASP sempre era certo ou errado. Concurso para a Polícia Federal continua sendo certo ou errado. E houve uma mudança de paradigma, eu acredito que foi no último concurso aqui de Pernambuco, 2016, que o SEBRASP veio com essa conjuntura de múltipla escolha. Foi até uma exigência aqui na época da comissão, muitos não gostavam do estilo, não, vamos fazer múltipla escolha. E, Giovanni, eu lembro que no edital daqui, o SEBRASP ele deu uma alterada. O que é que ele fez? Vai ser múltipla escolha, mas a cada 4 erradas, uma será anulada. Veja o nível de dificuldade, porque uma coisa é 50%, 50%. Uma errada anula a certa. Mas questão de múltipla escolha, você tem 5 opções. Se você errasse uma, se você errasse 4, melhor dizendo, você teria uma anulada. Mas assim, eu acredito realmente que a tendência hoje do SEBRASP para concursos de carreiras policiais, Polícia Civil especificamente, a tendência é ser de múltipla escolha. Você prefere questão SEBRASP múltipla escolha ou questão SEBRASP certo ou errado? Eu, particularmente, eu prefiro múltipla escolha. Na época do concurso público, eu treinei os dois, são estilos diferentes, treinamento diferente, a forma de resolver a prova tem essa diferença. Eu, particularmente, prefiro múltipla escolha, mas tem colegas, eu lembro colegas que fizeram o concurso de Sergipe comigo em 2006, que eram excelentes em certo ou errado. Passaram para delegado federal, tal, até hoje são delegados, e o rendimento em múltipla escolha era péssimo, ou seja, é muito de perfil do candidato, mas o aluno ele tem que estar preparado para qualquer cenário relacionado à prova. Eu particularmente, eu já prefiro questões de certo e errado para concurso de polícia. Curioso, né? A gente passa muito tempo também trabalhando com aluno de exame de ordem, que é ABCD, que é o modelo FGV, mas para mim, raciocinando, na minha época que eu fazia prova, eu raciocinava melhor com questões de certo e errado. Para mim é mais fácil pensar, ter uma assertiva, eu pensar só sobre aquela assertiva, porque às vezes as questões de múltipla escolha, a letra A fala sobre uma coisa, a B sobre outra, a C sobre outra, então eu penso melhor de forma compartimentalizada. Mas eu já vi vários alunos, inclusive vários alunos nossos aqui no JUS 21, que eles falam que preferem questões de múltipla escolha. Depois eu vou até olhar nos comentários aí o que é que vocês preferem, tá certo? Então a pessoa está mandando mensagem, mas conta como atividade jurídica, só pode uma por ano. Carlos Jorge, essa história sobre se pode conta como prática jurídica, se não conta, como é que conta, a gente tratou tudo isso na aula de ontem. Depois dá uma olhadinha lá que eu explico detalhe por detalhe, estado por estado, porque isso depende da legislação de cada estado, tá bom? Então a gente mostra todas as legislações dos 27 estados e do Distrito Federal. O pessoal está dizendo aqui que tem gente que prefere múltipla escolha, como o Paulo falou, muito de perfil, mas independentemente, tá, de serem questões verdadeiras ou falsas ou questões de múltipla escolha,
De todas as 4 bancas, a minha preferida para provas de polícia é o Sebrasp. Sem dúvida. Inequivocamente. Eu acho que isso é a opinião de Paulo. Na verdade, isso é a opinião que eu colho com todos os professores do JUS 21, ou com a regra dos professores, inclusive os que não são do JUS 21, com os quais eu tenho a oportunidade de conversar. Por quê? O que eu vou falar não é demérito para nenhuma outra banca. O fato de você ter preferência por uma não significa que você tem demérito pelas demais. Mas eu acho que a experiência na elaboração dos certames conta muito. Eu não falo nem necessariamente da experiência de organização estrutural, porque de vez em quando o Sebrasp dá as derrapadas dele. Mas eu falo na experiência de elaboração de questões. O Sebrasp ele tem uma lógica de elaboração de questões de carreiras policiais muito consolidada já. Ele tem uma lógica assim muito que já vem de muitos anos, habituado a fazer provas inclusive de PF, de PRF. Então é mais lógico para quem está estudando para a polícia fazer questões Sebrasp do que fazer outras questões. Por exemplo, eu tenho dezenas de ressalvas à VUNESP. Eu acho que as provas feitas pela VUNESP para a polícia não são legais. Eu tenho algumas ressalvas, principalmente nas provas discursivas de delegado, das provas feitas pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV. Eu acho provas ruins. Já o Sebrasp, na média, não dá para ser 100% em tudo, mas na média o Sebrasp é o que me parece hoje a banca, a comissão mais consolidada. Paulo, você que é nosso especialista nas questões discursivas, como é a discursiva Sebrasp? Como é a peça ali para quem vai fazer para delegado? Como são as questões discursivas? Dando aula, inclusive, eu sempre falo, pessoal, você não vai ter problema com Sebrasp. São questões muito técnicas, muito diretas, que exigem jurisprudência, conhecimento verticalizado da doutrina, da jurisprudência. E ela traz um padrão, falo especialmente aí na peça prática profissional, condizente com o que realmente o candidato ele deveria expor ali. O caso concreto, o caso proposto é elaborado de tal forma que realmente direciona o candidato só tem essa peça. Deu uma grande pecada na prova para delegado de polícia da Paraíba. É que até hoje o pessoal tira onda. Até hoje eu digo, o que foi aquilo realmente? Se eu não me engano, era um relatório de conclusão. Foi uma portaria de instauração de inquérito policial. Mas que tinha coisa de relatório. Mas na portaria você tem que colocar representação por interceptação da comunicação telefônica, busca domiciliar sem dar sequer o endereço. Eu me lembro que eu gravei até um vídeo que repercutiu muito, eu tirando onda, dizendo que só faltaram pedir queijo, molho, picles, né? Eu tirando onda, porque era algo absurdo, mas tirando a Paraíba, o histórico não é tão ruim. Muito bom. Se você for pegar as provas anteriores, por exemplo, Bahia 2013, meu Deus, ou 2006. Bahia 2006. 2006. Foi mesmo ano daqui. Mesmo daqui, pegar 2016 daqui, olhar o caso proposto, por exemplo, se eu não me engano, a peça do Sebrasp do último concurso daqui foi interceptação das comunicações telefônicas. E ela sempre traz uma palavra-chave. Por exemplo, se for diferenciar preventiva e temporária, vai dizer existem inúmeras diligências ainda a serem realizadas ainda. Isso indica que é uma temporária. Quando a interceptação, me lembro que ele botou assim, não sendo possível produzir a prova por outros meios. Exatamente, aqui, sempre ele dá uma dica, então você não tem problema. Repito, teve um grande problema na Paraíba que eu não entendi até hoje, porque foi fora da curva. Mas de todas essas bancas comentadas aí, sem sombra de dúvidas, você vai ter a Sebrasp como uma banca que tem maior capacidade de resolver, para elaborar a prova, especialmente para delegado de polícia, que é um nível mais elevado, né? Então, e não obstante esses problemas que deram nos últimos concursos. Algumas pessoas dizem que o Sebrasp, nas provas de agente e escrivão, ela peca por errar a medida. Porque assim, como os concursos dela para delegados são do nível bom, muito bom. Quando ela vai fazer prova para agente escrivão, ela acaba botando um sarrafo um pouquinho acima do que as demais bancas. Mas eu sou muito sincero, eu não acho isso ruim, tá certo? E aqui vai uma dica para quem está começando do zero. Principalmente para você que vai se matricular hoje nos nossos cursos aqui do JUS 21 e tal. Eu conversei com muita gente hoje que se matriculou ontem. Vai uma dica para você estar começando do zero. Prova fácil demais é ruim para todo mundo.
Se você pega, você que vai fazer agente escrivão, está começando do zero, a ideia, eu quero a prova mais fácil que tiver. A probabilidade de você que não tem a malícia ainda, que você não está, como a gente costuma dizer, bisurado em concurso de polícia, você se dá mal em provas com questões muito fáceis é gigante. Porque se a prova é relativamente fácil, primeiro, quem passa tem que acertar tudo. Tudo. Eu não vou aqui citar esse nome por respeito, inclusive, à instituição desse estado, mas Paulo vai saber do que eu estou falando. Eu me lembro de um determinado concurso para agente escrivão de uma determinada Polícia Civil do Brasil, que a prova, as perguntas da prova foram elementares, tipo, o lugar do crime é estabelecido pela teoria da, a resposta, teoria da atividade. E aí, só passou quem fechou todas as provas. E a gente sabe que por mais fácil que seja, às vezes é preciso ter aquele jogo de cintura. Então, eu prefiro provas com nível de dificuldade um pouco maior, porque privilegia quem efetivamente está estudando. E olha, eu não tenho medo de errar. Você que vai começar a estudar hoje para agente escrivão de polícia aqui no JUS 21, se você seguir direitinho o nosso cronograma, se você assistir às aulas, se você fizer os simulados, em 4 meses e meio você está preparado para disputar qualquer concurso, incluindo as provas Sebrasp. Você que vai estudar para delegado, você está começando do zero. Giovanni, eu comprei o projeto Delta hoje, o curso completo, hoje. Se você seguir direitinho o nosso cronograma, que você recebe aí na sua área do aluno, você segue o cronograma, você faz os estudos da lei seca que a gente indica, você assiste às aulas da parte objetiva e da parte discursiva, você faz os simulados com correção individualizada, você segue efetivamente o projeto, eu lhe garanto que em 5 meses e meio você vai disputar qualquer cargo de delegado, seja Sebrasp, seja FEV. Então, assim, é até melhor para quem vai realmente estudar com qualidade que o sarrafo esteja um pouquinho mais elevado. Mas a gente está falando muito e aqui é bom a gente matar a cobra e mostrarmos o instrumento com o qual matamos o réptil. Então, eu trouxe aqui, Paulinho, alguns modelos de questões. Só o objetivo não é adentrar no assunto, mas é só mostrar alguns modelos de questões, primeiro, certo e errado, do Sebrasp. Eu tenho aí como exemplo algumas provas recentes. Eu tenho aqui a prova de delegado de Alagoas, agora 2023, delegado de Polícia Civil. Só para vocês terem uma noção de como é a abordagem numa questão certa e errada. No que diz respeito ao direito penal, julgo o item a seguir. Caracteriza erro de proibição direto o fato de o agente supor ser lícito uma conduta que é proibida no ordenamento jurídico, diferentemente do delito putativo, que é caracterizado pelo fato do agente praticar uma conduta que acredita ser proibida, mas que na verdade é um indiferente penal. Correto, é uma aplicação da teoria geral do erro. Ou seja, aquele aluno que só leu o artigo 20 e o artigo 21 do Código Penal, erro de tipo, erro de proibição, ele não consegue fazer essa questão. Ele precisaria ter ali uma explicação melhor de teoria geral do erro. É por isso que todos os nossos professores eles são orientados a trabalhar sempre com um nível acima. Aqui a gente costuma pecar por excesso. Aqui no JUS 21 a nossa filosofia é: se nós vamos lutar na chuva, nós precisamos treinar na tempestade. Mas se você tem uma noção elementar da teoria geral do erro que vai além da letra da lei, você consegue fazer esse tipo de questão. E essa é a questão base do Sebrasp. Certo ou errado? Ele não pergunta questão que demanda de conhecimento de lei? Pergunta. Veja um exemplo aí da prova de Sergipe, escrivão de polícia, 2021. A perda do cargo em razão da condenação por crime de abuso de autoridade é de efeito automático, procedendo do afastamento do servidor público a partir do recebimento da denúncia. Primeiro, não é a partir do recebimento da denúncia, você tem que ter a condenação. E segundo, vai depender da situação para que você tenha o perdimento do cargo. E terceiro, o efeito não é automático em decorrência do início da ação penal. Então, são questões que aqui vão exigir o conhecimento da lei de abuso de autoridade. Só mais um exemplo, agente da Polícia Civil do DF, 2021. No que se refere aos crimes previstos na legislação penal, julgo o item a seguir. Comete crime de prevaricação o agente que pratica ato de ofício com infração do dever funcional, cedendo a pedido. Não, isso não é prevaricação, isso é corrupção passiva privilegiada. Então, uma outra forma do Sebrasp arguir o conhecimento do que está na letra da lei. Então, o Sebrasp faz muito isso.
ele bota parte, questões que demandam um certo conhecimento da teoria geral, da doutrina, como é o caso desse exemplo de Alagoas, e outras questões que demandam o conhecimento do que está na letra da lei. Só para também servir de exemplo aqui, alguns exemplos de questões ABCD ou ABCDE do Sebrasp. Em Rondônia, em 2022, para escrivão de Polícia Civil, João, com 20 anos de idade e imputável, ingeriu bebida alcoólica durante uma festa e, embora não tivesse a intenção de se embebedar ou de praticar crimes, ficou completamente embriagado e desferiu socos em um desafeto, causando lesões corporais gravíssimas. Essa é a famosa embriaguez voluntária ou culposa completa, que não exclui a imputabilidade penal. A única hipótese de embriaguez que exclui a imputabilidade penal é a embriaguez completa e proveniente de caso fortuito ou força maior. Então é uma questão boa para um cargo que não é privativo a bacharel de direito, que é o cargo de escrivão de Polícia Civil, num nível bom, que quem efetivamente ali estudou, quem assistiu às aulas do curso, quem fez os simulados, inclusive isso aqui no JUS é tratado por Paulo, Paulo dá a parte especial, os crimes em espécie, e eu dou a parte geral, eu dou a teoria geral e dou os crimes em espécie, tem condição de fazer. Então é nesse sentido que eu acho que é unânime aqui no JUS 21, nós temos a ideia de que o Sebrasp é a melhor banca, tá certo, Giovanni? E o Sebrasp vai fazer quais próximos concursos? Isso não tem como prever. Aqui a gente não tem como fazer chutar. Por quê? Porque existe uma série de componentes. Mesmo existindo dispensa de licitação na maioria dos estados, existe uma série de componentes. Então, assim, eu hoje não me arrisco a cravar o martelo de quais próximas provas serão feitas pelo Sebrasp. Eu digo que, pela experiência, acho que a maioria dos concursos que vão vir serão feitos pelo Sebrasp. A maioria. Agora, dessa maioria, quais serão, eu não sei. Eu não saberia dizer a você. Por exemplo, eu acho difícil em Minas ser Sebrasp. Por quê? Porque ali em Minas você tem uma proximidade muito grande com o pessoal do Instituto AOCP, do Goiás, a presença da VUNESP é muito grande nas prefeituras. Mas pode ser, mas eu não acho provável. Mas é razoável se imaginar, eu queria escutar a opinião de Paulo, é razoável se imaginar que desses 11 concursos que nós podemos pensar nos próximos 12 meses, que foi o que nós tratamos na live de ontem, o Sebrasp faça a maioria. O que é que você acha, Paulo? Certamente, o Sebrasp ainda permanece como sendo a banca com predileção para a realização de concurso para delegado de polícia. Então, aposta minha, mesma sua, eu acho que a maioria desses pretensos concursos aí será elaborado pela Sebrasp, sim. Show de bola. O pessoal está perguntando aqui, ainda não recebi o e-book da live de ontem. Dá uma olhadinha na caixa de spam, foi disparado para todos os inscritos, para todo mundo que está inscrito no evento, o e-book foi disparado. Só que pode ser, como se talvez você não tenha o costume de receber e-mail aqui do JUS 21, pode ter ido para a caixa de spam. De todo jeito, amanhã eu vou pedir para fazer um novo disparo para toda a base, porque como é um e-book, muita imagem, muito grande, não dá para ir para o WhatsApp, não, tem que ser por e-mail mesmo, certo? Marco Antônio Lobo, esse VAD é exclusivo para concurso? Sim, esse é o VAD do Projeto Delta, o VAD de minha autoria. Ele, inclusive, foi encaminhado gratuitamente para os matriculados no Projeto Delta no começo do ano. Vai sair uma nova edição dele agora no final desse ano, certo? Mas ele é exclusivo, ele foi feito para o cargo de delegado de polícia. Indico um VAD para acompanhar os estudos, eu indico o nosso. Esse aqui já não tem mais, vai vir no próximo mês, ou o meu VAD penal. Meu VAD penal ele tem edição nova a cada 3 meses, ok? Bom, vamos lá. Dentro do Sebrasp ainda, independentemente do estilo de prova, existem para delegado algumas disciplinas que são comuns, vamos dizer assim, que têm aparecido na maioria dos concursos. Veja, aparecer na maioria dos concursos não quer dizer que estarão em todos. Mas é uma regra do Sebrasp para delegado cobrar português, constitucional, administrativo, penal, processo penal, legislação especial e medicina legal. Veja, esse núcleo aqui, para a prova preambular, constitucional, administrativo, penal, processo penal, legislação especial e medicina legal,
você vai encontrar em qualquer concurso Sebrasp. Qualquer um. A prova preambular é a prova objetiva, seja certo ou errado, ABCD ou ABCDE. Português cai na maioria, mas tem alguns que não caem. No último concurso aqui de Pernambuco, a gente não teve português, né? Não caiu. Só matérias jurídicas. Só as disciplinas jurídicas. Eu acho que em 2006 já não caiu português. No teu 2006 caiu. Português, não caiu em 2016. 16 não caiu. 2006 foi português, informática e raciocínio lógico. Pois é, 2016 já não caiu português. Muita gente me pergunta o que é que eu acho, se para delegado a tendência é manter português ou não. Veja, eu imagino que a tendência para delegado seja tirar português. Isso. Certo? A visão que eu tenho, vou até pedir a Paulo que se manifeste também sobre isso. Eu acho que a tendência natural dos concursos de delegado é manter só as disciplinas jurídicas e português ficar para agente escrivão. Mas, no histórico, eu estou olhando primeiro para trás, para o pretérito, para os últimos 10 anos, no histórico, língua portuguesa é comum em provas de delegado Sebrasp. Não caiu em Pernambuco, não caiu aqui ali, mas na regra caiu. Agora, pensando para o futuro, para a prova Sebrasp, eu acho que português tende a sair dos editais de delegado e permanecer só nos editais de agente e escrivão. O que é que tu acha, Paulo? Concordo. Inserindo aí, certamente, direito civil para delegado, né? Direito civil, tributário, direito ambiental. E você está falando para cá, né? Para cá e eu acho que também para o restante dos estados. Português sairia, manteria constitucional, administrativo, penal, processo penal, legislação especial, medicina legal, criminologia talvez, mas eu acredito que direito civil, tributário, ambiental é uma tendência. Sabe o que é que eu acho hoje que é a grande tendência de entrar? Além de criminologia, eu acho que criminologia vai virar uma regra. Regra. É direitos humanos. Sabe por quê? A gente tem que também entender que as polícias civis, hoje elas estão se organizando com base nas novas diretrizes do Senasp. Certo? Teve o lançamento do Plano Anual de Segurança Pública, que foi lançado no primeiro semestre desse ano, que é do governo federal. O Senasp é do governo federal e ele repassa verbas e insumos para as polícias civis. Em quase todos os estados do Brasil, hoje, por exemplo, você vai ter viaturas que são cedidas diretamente do Senasp para as secretarias de segurança. Existem estados que as secretarias recebem e distribuem para a Polícia Civil, Polícia Militar. Existem outros estados que vai direto para as forças policiais. Assim como verbas também. Só que dentro do Plano Anual de Segurança Pública do Governo Federal e dentro das ações do Senasp, existe hoje, e eu acho salutar isso, eu sou um apoiador disso, uma preocupação muito grande com a introdução da questão dos direitos humanos dentro das forças policiais. Entendeu? Não só aquilo que já era feito nas polícias militares, como, por exemplo, Patrulha Maria da Penha, que foi uma iniciativa que surgiu inicialmente na Bahia, que se espalhou grande parte das PMs do Brasil, mas, assim, a humanização do trabalho das polícias, incluindo das polícias civis. Então, eu acho, Paulo, que que direitos humanos é uma disciplina que, além de herdar muitas questões de português, sai português, e parte das questões que eram destinadas a português serem destinadas a direitos humanos, eu acho que direitos humanos ele vai acabar ganhando a mesma importância que direito penal, processo penal, constitucional e administrativo tem. Até porque é uma diretriz hoje do Senasp para as polícias civis. Você, como professor do curso de formação de polícia daqui, você deve ter falado mais. Vai ser obrigatório também na própria Cadepol. Pois é, então eu acho que vai ser por aí. São Paulo sempre bateu forte no concurso em direitos humanos. Né? Sempre teve. Eu fiz São Paulo em 2006 também. Paulo foi o pioneiro, né? Já tinha direitos humanos e vem mantendo isso aí e ganhando mais número de questões, inclusive. Inclusive, São Paulo foi o primeiro a ter as legislações estaduais de direitos humanos no concurso. Isso. Que eu acho que vai acontecer, por exemplo, no Ceará. Eu não sei aqui em Pernambuco, mas no Ceará você vai ter muito provavelmente legislação específica de direitos humanos. Acho que no Piauí isso vai acontecer também. Então, civil, eu acredito que vai cair, mas não vai cair em todos. Tributário, eu acho que vai cair, mas não vai cair em todos. Mas direitos humanos, eu acho que não só a Sebrasp. Eu acho que todas as bancas, Sebrasp, FGV, a OCP, VUNESP já cobra, né, por causa de São Paulo. Mas em todas as bancas de direitos humanos vai passar a compor esse núcleo, que a gente chama núcleo duro, né? Núcleo duro.
E, Paulo, na prova discursiva, o Sebrasp normalmente cobra peça e questões, não é isso? Peça e questões. Em alguns concursos, apenas questões discursivas, aí entra constitucional, penal, processo penal administrativo, e o padrão que a tendência de seguir é peça mais questões discursivas. Ao menos direito penal e processo penal. Rio de Janeiro é um pouco fora da curva, que cobra até medicina legal. Questão discursiva é medicina legal, direito administrativo, direito constitucional. O que eu acho pesado demais, né? A questão discursiva de medicina legal eu já acho bem pesado. Mas a tendência, em regra, é peça e questões penal, processo penal e, evidentemente, envolvendo a legislação extravagante, penal e processual penal, né? Isso aí sempre entra em conjunto. Perfeito. Uma outra dúvida também que o pessoal tem muito é o seguinte: tu acha que a tendência natural é que a prova preambular e discursiva para delegado acabe se consolidando tipo turno e contraturno, ou tu acha que vai voltar a ser o que era no passado, que era em dias apartados? Eu sempre defendi a retroagir, né? Voltar ao que era antes, dar mais um tempo para o candidato e tal, mas eu acredito que a tendência é fazer tudo num dia só. Manhã, prova objetiva, que é a preambular chamada, e à tarde a prova discursiva, que em regra peça mais questões discursivas. Para quem não pegou essa época, antigamente, eu acho que, sei lá, uma realidade de 10, 15 anos atrás, não era raro você ter. Tinha a prova objetiva, né? Isso. Aí quando. Eu ainda sou de uma época que tinha a prova objetiva, saiu o resultado da objetiva e convocava para fazer Saiu o listão. Saiu o listão, aí não era todo mundo que ia fazer a discursiva. Aí tinha já um ponto de corte. Aí depois todo mundo passou a fazer as duas fases para poder ter eliminado. E aí alguns defendem que deveria voltar ao modelo anterior, que tem esse espaço de tempo entre uma prova e outra. Eu sou favorável a você ter realmente a prova objetiva num dia, a prova discursiva no outro. Mas eu não acho que isso vai acontecer mais. Eu acho que a tendência natural hoje é ser no mesmo dia turno e contraturno. Como você disse, objetivo de manhã, discursivo à tarde. Eu acho uma covardia quando o concurso coloca os dois no mesmo horário, como a gente já viu acontecer. Já teve concurso aí que foi a prova objetiva e a discursiva em 5 horas para fazer numa manhã, fazer uma peça, o que é complicado. A Sergipe, se eu não me engano. Não foi Paraíba, não. Não, Paraíba foi turno e contraturno. Se eu não me engano, foi aquele concurso do Sergipe que foi anulado. Eles botaram para fazer no mesmo turno. E eu não sei aquele do Paraná, da época da pandemia também, que não teve. Parece que ia ser tudo num turno só. 5 horas você fazia 80 questões, eu lembro. Mais a peça. O que não é razoável. Então, eu acho que vai consolidar essa história de ser de manhã a prova preambular para delegado, de tarde a prova discursiva. Eu, particularmente, acho, inclusive, a prova discursiva até mais tranquila de ser feita. O que é que tu acha, Paulo? Eu também acho. Agora depende muito da peça também, né? Da peça, as questões, às vezes as questões vêm bem complexas e o aluno, às vezes, ele tem ali uma maior habilidade em resolver as questões objetivas, ele chega na peça, ele não treinou bem, depende muito do treinamento, é o que eu digo, né? O candidato, aluno Jus 21, que está treinado para tanto a prova objetiva quanto para a prova discursiva, ele não vai encontrar dificuldade. Treinar a escrita, tem a delimitação de linhas, você tem que escrever exatamente naquela delimitação. Às vezes o assunto, você consegue falar várias coisas, mas você foge do ponto central da questão, você acaba perdendo o ponto. Então, às vezes o cara está fazendo uma peça e está pedindo uma coisa que não é pertinente à peça, né? A de 2016 aqui de Pernambuco mesmo, eram muitos pedidos, foi bem técnica. E você, para fazer em 60 linhas, tinha que realmente enxugar e ter a letra pequena. Então, assim, tem todos esses detalhes. Sabe uma coisa também que pega muita gente? Principalmente o aluno que acabou de fazer prova de OAB e tá vindo começar a preparar para a carreira policial. Inclusive, uma dica, tá? Você que já foi aluno do Jus 21, você que é ex-aluno do Jus 21, você já tem um desconto adicional a mais do que o desconto que está no site. Só para ficar claro isso, que ontem teve gente que não entendeu. Nós relançamos os cursos de polícia, todos os cursos. Curso completo para delegado, curso completo para agente escrivão, os cursos específicos. Embora eu tenha recomendado a todo mundo, se puder, faça o curso completo. E aí, o curso já está com um desconto. O custo de delegado completo é quase R$3.000, está por R$1.700 com esse desconto de relançamento.
E você, comprando até hoje, ainda garante a pós-graduação em penal e processo penal gratuitamente, tá? A pós-graduação você tem no máximo 12 meses para concluir, no mínimo 4 meses para concluir, após para você sair com o seu título. E ontem eu expliquei a importância do título de pós-graduação. Mas se você já foi aluno do JUS 21, segunda fase, ou fez alguma isolada com a gente, não compra pelo site. Fala direto com o nosso pessoal da Central de Vendas. A minha equipe colocou o link de WhatsApp da Central de Vendas na descrição desse vídeo e também vai estar aí nos comentários e diz, ó, eu sou ex-aluno do JUS 21, porque além do desconto que está no site, eles ainda vão lhe dar um desconto adicional. Você que está nos acompanhando aqui no Instagram, manda um direct para mim, que quando eu terminar aqui a transmissão, eu vou responder o direct, eu mando o link para você e você fala com a nossa equipe. Então, quem já foi aluno do JUS 21, ele tem, além do desconto do site, que já é muito bom, um desconto adicional. E outra, quem já é polícia ou militar, eu respondi várias mensagens hoje nesse sentido, tem gente que não sabe disso. Quem já é polícia, independente, Polícia Federal, Ferroviária Federal, Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, muita gente que é agente, escrivão, quer fazer concurso para delegado, Polícia Penal, ou quem já é militar, Exército, Marinha ou Aeronáutica, já tem, historicamente, desde que o JUS 21 começou, um desconto a mais em qualquer coisa aqui. Qualquer produto do JUS 21, quem se enquadra como policial ou como militar já tem um desconto adicional. Então, se você é militar, se você é policial, não compra direto no site, porque você vai ter um desconto a mais que está no site. Fala com o nosso pessoal pela Central de Vendas via WhatsApp ou aqui no Instagram, manda um direct para mim que depois eu te mando o link. Mas aí, voltando ao que eu estava falando, Paulinho, muitos ex-alunos nossos de OAB começam a estudar para a polícia, aí eles acham estranho quando vão assistir suas aulas de discursiva, porque eles estão acostumados a fazer peça do OAB com vadimeco. E aí todo mundo chega àquela pergunta, oxi, não pode usar o vadimeco para delegado, não? Qual é a estratégia que você... Não pode, tá? Não pode. A peça de delegado é sem consulta. Ali é nível hard, é sem consulta ali, não tem brincadeirinha, não. É o boneco bugado do FIFA, como a gente brinca aqui. E aí o cara estranha, mas assistindo suas aulas, eu sei que você passa essa orientação para ele de como se portar, de como se aprofundar. Mas para quem ainda não viu sua aula, qual é a orientação que você dá? Bom, primeiramente, o primeiro ponto é estudar. O aluno está preparado, com o estudo em dia. O segundo é técnica. Ninguém passa em concurso só com conhecimento. É conhecimento mais técnica, tranquilidade na resolução da prova. E, habitualmente, você estudando, você vendo as principais peças, os artigos vão ser memorizados naturalmente, né? Mas o aluno está nervoso no momento da prova. A dica que eu sempre dou, ó, você lembra qual é o artigo daquele crime? Lembro, coloca. Professor, eu não lembro, eu só lembro o artigo, mas não lembro o inciso. Vou chutar o inciso, não chute. Cita o artigo, por exemplo, homicídio. O crime apurado é o crime de homicídio tipificado ao teor do artigo 121 do Código Penal. Professor, eu estou lembrando o número da lei para fundamentar uma interceptação, mas eu não lembro o artigo específico, conforme dispositivo da Lei 929B/96. Professor, não lembra a lei, conforme legislação processual penal vigente. Claro que você vai perder ponto, mas não fique nervoso. O importante é que você trabalhe conforme você estudou, mas não lembrou na hora, fazer o melhor que você pode. Até porque a pontuação que perde pela não indicação do dispositivo, como normalmente a peça tem muita coisa para pontuar, não é tão grande. É diferente, por exemplo, de uma prova de OAB, que se a peça é resposta à acusação com fundamento no 396 e ele não botou, ele zerou. Na prova do delegado, não, né? Na prova do delegado, não. Você vai perder os pontos ali, mas é bastante extenso, né? A fundamentação, endereçamento, endereçou correto, acertou o nome da peça, fundamentou no artigo tal, fundamentou na súmula tal, vai exigir isso. Então você realmente tem que estar bastante preparado, ter estudado bastante para memorizar a boa parte dos dispositivos, não só processuais penais, mas penais. No entanto, esquecendo, a gente sempre dá esse bizu, sempre essa dica de você puxar o máximo da sua memória. Não conseguiu, não vai chutar, não vai inventar dispositivo que não existe. Né? Então, seguindo sempre essa sequência. Ô, Paulo, existem aquelas peças que são mais recorrentes para delegado? Tipo, na OAB a gente sabe que tem aquelas 5, 6 peças que são mais comuns. Para delegado, se você fosse linkar aqui o top 5
Não que só possa cair isso, né? Certo, claro. Já vi cair aquela peça de pugnação, de infiltração virtual de agente que é Polícia Federal. Polícia Federal. Mas na regra, na normalidade, pensando inclusive numa prova Sebrasp aí, qual seria seu top 5 das peças? Vamos lá. Prisão, sem sombra de dúvidas. Temporária, a preferência. Que é a prisão do delegado, que a gente costuma dizer, né? Interceptação das comunicações telefônicas. Busca domiciliar geralmente pode vir acumulada. Geralmente vem acumulada com mandado de prisão, né? E hoje, atualmente, uma que foi ganhando espaço é portaria. O aluno tem que estar muito bem em portaria. Duas peças que ganharam muito espaço, que pegou muita gente, é portaria e despacho em auto-prisão em flagrante. Então, assim, o candidato tem que estar preparado, porque são as duas peças de instauração, né? Na realidade, o auto-prisão em flagrante ele foi feito, você vai despachar, fundamentando e adotando as providências necessárias para aquele procedimento. Eu reputo como sendo as duas como sendo as mais difíceis. Por quê? Porque até a portaria, tu acha mais portaria. Por quê? Porque requer uma habilidade do candidato e uma sensibilidade prática do que ele deve adotar naquele caso concreto. Eu não estou dizendo que é mais complexo você fazer uma interceptação das comunicações telefônicas ou fazer uma portaria. Claro que é interceptação das comunicações telefônicas. Mas você aprendendo aquilo ali, você já tem um padrãozinho que você consegue desenvolver bem. Se repete, em verdade. É uma receita de bolo, né? Os pedidos se repetem, claro que a fundamentação pode ser uma ou outra, mas tem aquele padrão. Já uma portaria, dependendo do caso, as providências que contam como pontuação são completamente distintas. Nesse caso aqui, eu vou apreender o bem e vou ao mesmo ato liberar para aquela pessoa como depositário fiel ou não. Eu vou inquirir essa pessoa, vou determinar a diligência de captação de imagens do celular, eu determino a apreensão. Então são várias diligências que a banca vai exigir que você realmente tem que ter aquela perspicácia, aquela sensibilidade no momento do caso, daquele caso concreto. Por isso que eu gosto de conversar com o Paulo, porque, por exemplo, na minha cabeça, portaria não dá mais fácil. Eu sempre tive a ideia que as peças de interceptação, de agente infiltrado, sempre, na minha cabeça, sempre são as mais complexas. Como eu disse, são mais complexas. Mas tem uma receitazinha de bolo. Mas já tem um padrão. Portaria é muito fácil. Pode cair qualquer coisa. Pode cair delegado, infracinado, TTT, a portaria de instauração está ali, mas as bancas exigem diversas providências. E essas providências, elas não estão claramente previstas no caso concreto. Aí o cara tem que Você sair tem que dizer, opa, aqui, ó, já que o crime foi praticado numa via que tinha imagens, vou requisitar para que o escrivão oficie para a requisição das imagens. Ou seja, é tudo. Exatamente. É tudo. Aí que quando pode você vê o espelho da prova, cobra isso, aquilo, quem não deixou fazer, perde ponto nisso, pode pegar. Da Paraíba não é muito padrão, né? Mas que da Paraíba foi um ponto fora da tirando aquelas representações por interceptação e tal, os outros pontos você vai ver, realmente cabia isso, não cabia isso e tal, determinar uma diligência ou inquirir imediatamente aquela pessoa. E você pode confundir, muitas vezes são padrões parecidos, se é portaria ou se realmente é esse despacho em auto-prisão em flagrante. As diligências são muito parecidas, que você vai determinar. No caso, se tem portaria, me presumo que não tem a prisão em flagrante, né? Porque o auto de prisão exatamente. Ele instaura o inquérito e o objetivo da portaria é instaurar o inquérito. Aquelas perguntas que eu sempre oriento nosso aluno aqui do Juiz 21. São 3 perguntas essenciais para você definir. Qual crime está sendo praticado? Qual fase se encontra o procedimento e o que o delegado busca para aquele procedimento. Se você definir o crime que está sendo praticado, você vai ver, peraí, é permanente ou não é? Se é instantâneo e aconteceu há um dia atrás e o cara foi pego com um produto do crime, aquele produto é para ser apreendido e instaurado portaria. Sim, porque não tem flagrante. Se o crime é permanente, você, qual crime é permanente? Eu conheço o crime, auto e prisão em flagrante. Veja que muda completamente a peça que você vai expor. Outro ponto que eu sempre cantei aqui nas nossas aulas, pessoal, fiquem ligados, sobretudo na revisão ali para delegado federal, fiquem ligados em infiltração, especialmente virtual, caiu.
Então, assim, duas peças que já caiu virtual. Infiltração virtual. No dia que caiu essa peça, eu liguei para Paulo e disse: Paulo, eu mexo com isso há 20 anos, não sei nem fazer para onde é que vai. Paulo disse: não, tenha calma, isso é infiltração. Aí eu disse: mas não é infiltração, isso é virtual. Eu digo: agora você dizer. E que houve, sobretudo, alteração pelo pacote anticrime. E não caiu ainda captação ambiental após essa alteração. Então, uma peça bastante quente, bastante palpitante, que segue a mesma lógica da interceptação das comunicações telefônicas. Você sabe fazer com algumas diferenças ali, então o aluno hoje tem que estar preparado. Não pode sair para a prova sem saber prisão, interceptação telefônica, captação ambiental, infiltração e essas duas peças que eu acabei de falar, que podem ser alteradas de acordo com o crime, o momento da captura, talvez flagrancial ou não, que é portaria e despacho em auto e prisão em flagrante. Perfeito. Vamos lá, dando continuidade aqui, a próxima banca a gente focou muito no Sebrasp, porque ela com certeza vai ser o arroz de festa dos próximos concursos, mas correndo por fora, nós temos a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que é muito conhecida dos bacharéis por causa do exame de ordem, tá bom? A FGV, ela fez recentemente ela fez nesse escopo que nós analisamos, a prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Polícia Civil de Santa Catarina e Polícia Civil do Amazonas. A FGV, ela vai, eu costumo dizer que ela vai do céu à terra muito rápido. Ou ela tem questões que são muito teóricas e interpretativas. Ela coloca questões assim que cansam, inclusive, para interpretar, questões que se enquadrariam muito melhor em um exame de ordem do que numa prova de delegado, ou então ela vai muito para a letra da lei. Eu acho que falta a FGV esse meio termo, eu acho que falta a FGV, ela tem um certo equilíbrio como o Sebrasp tem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de questões da FGV, questões da FGV são questões de múltipla escolha, certo? São questões ABCDE, a FGV não tem histórico de fazer questões verdadeiras ou falsas, mas ou a FGV bota uma questão muito interpretativa, muito longa, ou ela bota uma questão muito direta. Ela não tem esse ponto de equilíbrio, ou pelo menos nos concursos de polícia ela não demonstrou esse ponto de equilíbrio. Só aqui, eu não vou ler toda não. Veja um exemplo da prova de delegado da Polícia Civil do Estado do Amazonas, concurso de 2022. Ele começa: no dia 29 de novembro de 2017, na sede do Distrito Policial, Maria compareceu para dar causa à instauração de investigação policial em favor de João. Aí conta a história que Maria narrou que João, em 28 de dezembro, estava num veículo que conduzia. Parece até o caso para peça, mas não é. Olha o tamanho da história. Também que no dia 29 de novembro de 2017, na mesma unidade policial, compareceu para elaborar um boletim de ocorrência, tais fatos. Olha o tamanho da história que está contando para poder fazer a pergunta objetiva. Muitas pessoas, quando começam a ler essa questão, dizem: isso é uma questão discursiva. Não. Ele contou uma história todinha para fazer uma pergunta sobre denunciação caluniosa, que é um crime de particular contra a administração pública. Denunciação caluniosa é um crime onde você dá causa à instauração de inquérito policial, de procedimento do Ministério Público, de ação penal, imputando a outra em crime inexistente, o que sabe que o cara é inocente. Quer dizer, denunciação caluniosa não é um crime tão complexo assim de ser identificado para ser necessário um enunciado desse tamanho. Agora você imagina 40, 50 questões assim. Então é nesse sentido que nós falamos que falta a FGV esse ponto de equilíbrio. Se você for fazer um concurso de polícia elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, você sabe que vai se deparar muitas vezes com questões interpretativas. Mas, do mesmo jeito que a FGV faz uma questão dessa, o que é que ela faz? No mesmo concurso, na mesma prova de delegado de polícia civil, porque aí você podia dizer: são provas diferentes, mas eu estou falando da mesma prova. Ela faz uma questão como essa aqui. O princípio da insignificância é admitido na doutrina e na jurisprudência em relação ao delito. Desse caminho admite insignificância, ao contrário de contrabando, que não admite. Então, é nesse sentido que a gente fala que a FGV vai muito do céu ao inferno. Mesma prova, mesmo concurso, uma questão interpretativa que talvez já fosse cansativa
na peça ou numa prova de OAB e uma questão de resposta assim direta como essa. A FGV até tenta chegar a um equilíbrio, como foi a prova de escrivão da Polícia Civil lá do estado do Amazonas. Eu, particularmente, fazendo a análise das provas, eu achei a prova de agente escrivão da PC do Amazonas mais bem elaborada do que a de delegado. Eu achei a prova de delegado muito díspare, ia de questões muito simples a questões muito difíceis. Já a prova de agente escrivão, a prova de alfa do Amazonas, foi mais equilibrada. Você teve a maioria das questões, na verdade, foram como essas que estão aí, ó. Luan é indiciado em inquérito conduzido pela Polícia Civil, que investiga a prática de crime de tráfico de drogas, delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. Responde a inquérito em liberdade. Quanto ao prazo de duração, é correto dizer que o inquérito em questão deve ser concluído. Então, é uma prova mais razoável, me pareceu. Essa foi a regra das questões. Mas, se você vai fazer concurso para a Fundação Getúlio Vargas, se prepare para você pegar questões que parecem a história de Maria do Bairro. Se prepare para você pegar questões que parecem a história de Marimar, da usurpadora, dos ricos também choram, daquelas novelas do SBT de antigamente. Enunciados muito longos, aonde muitas vezes até quem está elaborando a questão se perde. É por isso que eu digo, eu sempre prefiro Sebrasp. Uma pergunta que muita gente faz: Giovanni, eu vou me matricular no curso completo de delegado, no curso completo de agente e escrivão, porque aí não tem uma banca definida. Como é que eu me preparo para essa possibilidade de bancas tão díspares como Sebrasp e FGV? O conselho que eu dou, baseado na minha experiência, na experiência de Paulo, na experiência de Luiz Carlos, de Faz, assim, graças a Deus os professores aqui do Jus 21, das carreiras policiais, não é ninguém que está começando agora, é gente com muita experiência, com muitos anos de trabalho, não só com as disciplinas, mas com esse tipo de concurso. E a nossa experiência nos ensina que você sempre deve ir pela média, certo? Toda preparação de médio prazo, como é uma preparação para delegado ou agente escrivão, ela deve ir pela média, e a média é o Sebrasp. Tome o Sebrasp como referência, que a exceção do Rio de Janeiro, que a prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ela não segue padrão de nada. É o padrão do Rio de Janeiro pronto e não é de hoje. Desde que eu me entendo por professor, você preparava o aluno para o Rio de Janeiro ou para o resto do país. Não tinha como preparar para os dois, certo? Então, tirando o Rio de Janeiro, prepare-se pela regra Sebrasp, pelo padrão Sebrasp, que em regra você vai estar preparado para fazer os outros concursos. Claro, sair um edital específico que é FGV, você vai ter que treinar um pouco mais esse tipo de questões mais longas, discursivas. Mas na regra da preparação, o padrão sempre deve ser o Sebrasp. O que é que você acha, Paulo? Concordo plenamente. E no curso a gente sempre traz, né, ventila, ó, a FGV cobra assim, tem resolução de questões também. O aluno também sempre tem que estar se preparando para questões. FGV, minha opinião é a mesma que a tua, além de ser bastante díspare, eu também reputo como que algumas questões elas fogem da pertinência temática. A gente acompanha a Sebrasp cobrando questões que têm pertinência temática com o cargo de delegado de polícia. Né? Processo penal vai cobrar muito forte, prisões, inquérito policial, provas. E a FGV, muitas questões fogem um pouquinho, traz outra linha, parecido mais com a linha defensiva, talvez pela experiência da do exame de ordem. Teve uma na questão discursiva da FGV, Amazonas, inclusive, salvo o melhor juízo, foi uma condução coercitiva. Foi, isso. E você tem precedente do STJ, tem julgado do STJ, tem doutrina nessa mesma seara, salvo o melhor juízo também majoritária, que o delegado pode diretamente fazer a condução coercitiva de testemunhas, por exemplo, que se negou a comparecer. E a peça seria um despacho determinando a condução coercitiva de fulano e tal. E a FGV, ela exigia uma representação ao juízo competente para que ele decretasse a condução coercitiva. Que é a tese de defesa, né? Que é uma tese defensiva, que não é majoritário, que você vai pegar. Onde é que eu encontro esse modelo de representação? Todo mundo sabe que na praxe a condução coercitiva, estou falando, vai conduzir coercitivamente o réu para interrogatório. Todo mundo sabe que é inconstitucional, já foi decidido e tal. Condução coercitiva de pessoa que não compareceu. Então, assim, ela
pega uma linha que foge um pouco do perfil da prova para delegado de polícia. Claro que ela vai tentar se ajustar ali, mas é bom que o candidato ele consiga visualizar isso, veja as provas anteriores. Então, além dessa disparidade, ter questões muito longas, caso concreto, como é o exame de ordem, questões bem diretas, você pode ver sempre uma linha mais princípio e significância, uma linha mais defensiva. Show de bola. A Mariana Cunha, acabei de comprar o curso, não consigo acessar. Mariana, meu pessoal vai colocar aqui o link do WhatsApp, não é o número não, tá pessoal? Eu não pedi para colocar o número não, eu quero que coloque o link direto do WhatsApp, também está na descrição do vídeo aí, o pessoal vai colocar o link do WhatsApp aqui para você nos comentários e está na descrição desse vídeo. Pode clicar no link, falar com minha equipe de atendimento que eles vão te orientar, te passar o passo a passo, mas todos os cursos já estão liberados. Comprou no cartão, comprou no Pix, a liberação é automática e no dia seguinte à compra, a minha equipe da pós-graduação entra em contato com você para fazer a liberação da pós-graduação para todos que adquiriram os cursos de polícia até hoje. Amanhã o desconto será menor e nós não teremos a bonificação da pós-graduação. Aí você vai ter que pagar um valor por fora para ter acesso à pós-graduação, mas até hoje você garante a pós através desse link aí. E Mariana, pode clicar no link que o pessoal vai colocar aí nos comentários e fala direto com a minha equipe que ela vai te ajudar no passo a passo, beleza? Pessoal que está acompanhando aqui no Instagram, quem quiser, manda um direct para mim que eu coloco vocês em contato com a nossa central de vendas. Sobre as disciplinas comuns para o cargo de delegado na FGV, é basicamente a mesma do Sebrasp, só que a FGV ela tem uma força maior ainda em língua portuguesa, certo? Também acho que direitos humanos na FGV também vai ganhar relevância, que nem penal, processo penal, medicina legal. Eu sou muito franco, Paulo, eu não gosto das questões de medicina legal da FGV. Entendeu? Eu acho que eles pegam médicos para fazerem as questões e não delegados para fazer as questões. Mas você é um especialista na área, eu posso estar falando besteira, né? Concordo. Eu tenho um pressuposto que questão de medicina legal da FGV vai dar problema, mas faz parte do núcleo duro, sim, da FGV. E para a gente escrivão, a FGV gosta muito de questões de administração e contabilidade, até pelo histórico da própria FGV. Então, às vezes, ela pega mais pesado em questões de administração, contabilidade, raciocínio lógico, do que propriamente de direito. Mas, em defesa da FGV, a gente precisa dizer que na prova de agente e escrivão da Polícia Federal, que foi feita pelo Sebrasp, o último concurso, quase não caiu direito. Né? Quase não caiu direito, você lembra disso, né? A cheadeira que foi generalizada. Bom, próxima banca, VUNESP, a terceira aí na linha. A VUNESP é aquela banca que a gente nota que está tentando mudar de patamar. Se você faz um histórico das provas da VUNESP, a VUNESP quando começou fazendo muito concurso em São Paulo, certo? Ela focava em São Paulo, assim, demais. E hoje a VUNESP ela está tentando ocupar um espaço, talvez até tentando tirar alguma coisa do Sebrasp. Então, o que é que eu percebo? Eu percebo que a VUNESP ela tem a cada concurso aumentado a complexidade das suas questões. Ela era conhecida no começo como uma banca de questões muito bobas no sentido de letra de lei. Aquela questão decoreba. Eu sou de uma geração, no tempo, Paulo também pegou essa época, quando a gente preparava para a VUNESP, a gente preparava com mnemônico. Né? Tipo, luta, lugar, ubiquidade, tempo, atividade. A gente, quando preparava para a VUNESP, a gente tinha que cantar musiquinha. Eu quando comecei, assim, quando eu me tornei professor por profissão, na época ainda era presencial, não tinha nem satelitário, eu comecei a viajar o país. Eu dava aula em 11 cidades diferentes dentro de 30 dias. E sempre que eu estava dando aula em São Paulo, como era a VUNESP, sempre que fazia já as provas de lá, se eu chegasse lá e não chegasse com uma musicazinha nova, com uma regrazinha de decoreba mnemônica, os alunos reclamavam. Por quê? Porque era VUNESP, era isso. E aí, com o tempo, ele tem se aprimorado, com o tempo, eles têm tentado tornar as questões um pouco mais elaboradas. Mas hoje a VUNESP não é uma banca assim de, como é que eu posso dizer, mediana. Não é uma banca que tem o hábito de cobrar jurisprudência, por exemplo. A VUNESP, vocês vão ver isso no concurso de São Paulo, que a inscrição começou ontem.
A VUNESP, ela quando cobra jurisprudência simulada, parece que ela não quer arrumar problema com a jurisprudência, né? E ela não gosta muito de doutrina mais aprofundada. A doutrina, quando ela vai para a doutrina, aquela doutrina já consolidada. Agora, tem um autor que, inclusive, é amigo nosso, não pode deixar de dizer que em penal é o queridinho da VUNESP, que é o Capês, né? Não sei se é porque o Capês é de lá e tal. Quando a VUNESP quer cobrar alguma coisa, ela de doutrina ela cobra a visão do nosso patrão Fernando Capês. Um abraço aí, grande doutrinador. O que é que você pensa sobre a VUNESP, Paulo? Exatamente isso, Giovanni. É uma banca que era muito enraizada em São Paulo, as questões mais simples, literalidade de lei, doutrina mais básica. Eu lembro até uma questão sobre os elementos do crime culposo, que é doutrinário e tal, mas não tem discussão doutrinária efetivamente. Veio para a Bahia, fez Bahia 2018, foi uma prova razoável ali. E não deu muito problema, não deu problema. Pecou na discursiva ali, alguns erros pontuais. Continua fazendo São Paulo e a gente realmente vem acompanhando essa evolução da VUNESP em relação a um passo por cada vez. Não vamos arrumar problema, vamos se consolidar, vamos aumentar o nível da questão e vai aumentar. Não está fazendo mais só delegado, ela está fazendo outros cargos jurídicos em São Paulo. Exatamente, exatamente. Por exemplo, ela fez Roraima aí, delegado de Polícia Civil em 2022, ela botou essa questão. A respeito do acordo de não persecução penal, famoso ANPP, previsto no artigo 28 do Código de Processo Penal, é correto afirmar que é uma questão sobre um tema novo, já demonstra um nível maior de maturidade da banca, mas é basicamente uma questão ainda de letra de lei, certo? Você conhecer os requisitos do ANPP lá, então você mata a questão. É um instituto aplicável a crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, combinados com pena máxima, não é pena máxima, é pena mínima. Isso. Então, para você matar a questão, você teria que saber a letra da lei, mas já demonstra uma evolução da... E nesse tipo de prova, o aluno tem que estar muito focado. O cansaço pode atrapalhar, porque ele visualiza o 4, aí isso aí marca. Então, você pode pegar a questão fácil e você erra, porque você está... Aqui nessa questão, a única coisa que está errada é a pena máxima. Isso. Que, na verdade, para o NPP, você olha a pena mínima e não a pena máxima. Sei lá, letra C, que é o gabarito. O juiz não participa da celebração dos termos do acordo de não persecução penal, mas por ocasião da homologação poderá considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições e devolver os autos ao Ministério Público para reformulação. Perfeito. O juiz devolve, avaliando a legalidade do NPP, ou, se o juiz se recusar a homologar, caberá a qualquer uma das partes ingressar com recurso sentido estrito 581, inciso 25 do CPP. Então é letra de lei. Isso. É uma questão mais bem elaborada, mas é letra de lei. Então a VUNESP, ela está tentando dar um passo a mais, ela está tentando evoluir. Eu acho que o grande norte da VUNESP, para a gente até saber o que é que vai ser a VUNESP no futuro, vai ser São Paulo. Esse concurso agora da Polícia de São Paulo. Isso. Se a VUNESP fizer um bom concurso em São Paulo, eu falo em relação à questão, certo? Se ela fizer um bom concurso, ela talvez tenha chance aí de estar correndo por fora em outros concursos que vão, principalmente aqueles que os editais serão no ano que vem. Concursos que os editais devem sair esse ano, eu não sei se ela teria como brigar, tipo Pernambuco, Ceará, Distrito Federal. Não acho que Distrito Federal, inclusive, para esse cargo específico, me foge agora o cargo, agente de capturas, de custódia, uma coisa assim, que saiu a custódia. Agente de custódia, que eu acho que é o equivalente a que a gente chama de permanência aqui, né? Ao permanente aqui. Eu nem tenho esse cargo aqui na Polícia Civil do Pernambuco, nem do Ceará, nem do Piauí, mas é um cargo que tem lá. Eles confirmaram agora o Sebrasp, confirmaram ontem. Alguns achavam que ia ser o VUNESP. Eu acho que vai depender do que for o concurso de São Paulo, para ver se a VUNESP vai fazer mais provas ano que vem. E assim, o núcleo duro deles é basicamente o mesmo de todos os concursos: penal, processo penal, constitucional administrativo, relação especial e medicina legal. Alguns concursos, como o Paulo bem falou, pede direito civil, direito empresarial e direitos humanos, que vai ser a regra dos concursos, a tendência natural. E para nós finalizarmos a noite, certo? Pessoal que está participando ao vivo aí, o Instituto AOCP. A OCP é muito conhecida, principalmente no Goiás. Ela é uma banca que faz muitas provas, até de prefeituras.
no estado do Goiás. Aproveitar e mandar um abraço para o nosso amigo Rilmo Braga, né? Grande delegado. O Rilmo está agora como, se eu não me engano, subchefe da central de plantões, né? Lá de Goiânia, né? Goiás. Saudade de Rilmo. Rilmo, um abraço para você, amigo nosso de longa data, grande professor também, grande delegado de polícia, um cara muito bem articulado lá no Goiás. E o Rilmo conhece bem o ACP, porque ela sempre está fazendo concurso lá na região. E ela é conhecida também como a VUNESP por questões de média complexidade, de média para baixa, o que faz com que a nota de corte seja muito alta. É aquilo que a gente falou no começo da transmissão. Quando a prova é fácil, para você passar, você tem que fechar. O que não é bom, principalmente para quem está começando agora, para quem está começando do zero. Você pega, por exemplo, nós temos alunos aqui no Projeto Delta, no Projeto Alfa, que estão com a gente desde 2021. O cara fez 2021, renovou 2022, chega em 2023, renovou o curso. Eu tenho um aluno agora que ele está indo para o 4º curso de delegado com a gente aqui. Ele falou comigo ontem, o curso dele está vencendo agora em outubro, ele já quer comprar uma renovação e está indo para o 4º curso. Ele disse, olha, só posso estudar com vocês quando eu passar nas provas, que agora a janela abriu. Então, para uma pessoa que já está bisurada desse jeito, uma prova fácil, ele vai fechar tudo e vai estar dentro das vagas. Mas para quem está começando do zero, provas que a nota de corte é muito alta, assim, é ruim. Porque não é só saber a letra da lei, sempre tem aquela malícia necessária que você só ganha com o tempo, tá bom? Ela fez, como eu disse, basicamente Goiás, fez Pará também. Não sei se esse próximo concurso do Pará ela vai fazer, eu não sei. Lá o primeiro concurso que ela fez para delegado foi Pará, em verdade. Foi, eu não me lembrava disso, não. Que foi 2021. Foi uma prova média complexidade, tranquila, aquele mesmo esquema da VUNESP, sem querer arrumar problema. Né? A peça bem elaborada. Tu lembra qual foi a peça? Lembro. A peça foi a junção de uma prisão preventiva, sequestro e busca domiciliar. E ele dava todas as dicas. Que era um indivíduo que ele era envolvido em corrupção. Aí tinha um cofre na residência dele que tinha valores, busca domiciliar, e tinha anotações de quem ele estava pegando propina. Ele tinha, com o dinheiro com os proventos do crime, ele comprou um carro para a mãe e salvo melhor vezes, um imóvel, sequestro. E o que pegou alguns alunos, que eu tenho até um caso parecido no meu livro de peças, a gente inventou um caso parecido, mas que o problema do cara era só quando ele estava na função e quando ele estava fora, ele não tinha problema nenhum, então era medida cautelar de de prisão, mas nesse caso, ele ligou para um colega e disse, eu vou me mudar para um lugar, ninguém nunca vai mais me achar. E ia embora, prisão preventiva, sim, para assegurar a aplicação da lei penal. Então foi uma peça muito bem elaborada. Eu não me lembrava disso. Não foi difícil, o aluno estava preparado, não teve mistério. O espelho de prova exigiu exatamente o que era para ser exigido. A nota de corte deve ter sido alta, né? A nota de corte foi alta, não foi, mas deu para selecionar bem. A prova objetiva, média complexidade, aí fez alguns concursos, ele errou na mão, inclusive, fez alguns concursos para PM de Goiás. Eu me lembro que deu um rolo agora, 2022, eu acho. Foi ano passado. Deu um rolo danado. Pegou pesadíssimo nas questões de penal, jurisprudência pesadíssima. Eu disse, porra, então eu dei aula, inclusive, lá presencial, para delegado, eu acho que vão pegar pesado. Eu achei boa a prova, achei muito boa, nível bom, nível alto, né? A nota de corte não foi alta. Aí no psicotécnico teve um problema lá, né? Ou seja, fez o concurso todo certinho, tal, e chegou no psicotécnico, teve um problema, não sei se vão suspender, se não vão, não sei em que pé tá. Eu também não sei. Assim, eu sei que tem demanda sob júdice, né, do último concurso lá de Goiás. Por isso, inclusive, que na transmissão de ontem eu falei que a gente não espera concurso para delegado em Goiás agora nos próximos 12 meses, porque está com esse problema para resolver. Eu tive uma experiência, eu atendi vários alunos que fizeram PM ano passado, que foi o ACP. E eu lhe digo, foi completamente fora da realidade da PM. Completamente fora da realidade. Assim, eu estava, inclusive, a dizer, olha, o ACP é banca de PM, eu até brincava, é banca de PM, porque faz questão letra de lei ali,
o cara que não tem uma base jurídica é razoável, mas ela pecou muito. De todo jeito, certo? De todo jeito. De todas essas 4 que nós comentamos, eu acho que a OCP talvez seja a que pegue menos, talvez não pegue nenhum desses 11. Algumas pessoas falaram, olha, lá no Pará deve ser ela de novo, porque existe essa expectativa realmente de um novo concurso no Pará. O Pará está agora já se preparando para fazer concurso de praça da PM, depois acredito que a gente deve pensar em um edital do Pará no começo do ano que vem para o novo concurso. Não sei se delegado, agente escrivão, talvez façam como Alagoas, que fizeram primeiro agente escrivão, depois delegado, mas vai ter. Inclusive no Pará tem um grande amigo, uma pessoa que eu gosto muito, a delegada doutora Flávia, um abraço, doutora Flávia, para a senhora, pessoa que sempre tem uma atenção muito grande com todos nós aqui do JUS 21. Mas eu não acho que vai ser a OCP lá. Eu acho que a OCP ela vai continuar concentrada em Goiás, por enquanto. Ela ainda não tem, ao meu sentir, o escopo que uma VUNESP tem. Entendeu? A VUNESP já tem condição de chegar e participar ali junto com o Sebrasp, me dê um pedacinho aqui e tal. A FGV não se fala, a estrutura grandiosa que a FGV tem. A OCP eu ainda não sei. Então, de todos esses 4, acho que o menos provável de pegar alguns desses 11 concursos é o Instituto OCP. Ok? Bom, nós estamos chegando ao final da nossa transmissão, nós estamos chegando também ao final do nosso evento Briefing Carreiras Policiais. Eu queria mais uma vez reforçar aqui com vocês, tá? Todas as pessoas que estão inscritas no evento Briefing Carreiras Policiais, já foi enviado hoje um e-mail com o e-book, um e-book que tem mais de 50 questões, mais de 50 páginas, desculpa, o e-book da transmissão de ontem, um descritivo de estado por estado, até o texto da lei de cada estado que fala quando precisa de prática, não precisa, quando fala de pós, não fala de pós-graduação. Mas, se você não recebeu, dá uma olhadinha no spam, de todo jeito amanhã eu vou pedir para que seja disparado novamente. E o e-book, todo o material, de tudo que a gente falou e de uma análise muito mais detalhada de cada banca, que a gente falou o resumo, hoje será transmitido, será disparado para vocês amanhã para o e-mail cadastrado. De novo, todos os nossos cursos de polícia foram relançados, eles estão com um desconto especial no site e eu garanto a pós-graduação de graça para quem se matricular até hoje. Hoje é terça-feira, dia 12 de setembro, até 23h59, horário de Brasília. Todas as matrículas que acontecerem até hoje, eu garanto após gratuitamente. Amanhã eu já não tenho mais como garantir. E se você é nosso ex-aluno, se você é policial, se você é militar, não compra pelo site. Fala com a nossa central de vendas via WhatsApp. O link está aqui na descrição desse vídeo. O link está nos comentários. Você que está no Instagram, manda mensagem para mim que eu coloco você em contato com a nossa central, que aí você vai ter um desconto adicional para começar hoje mesmo a sua preparação, seja para delegado, seja para agente, seja para escrivão. Num grande projeto. Nós não tratamos aqui como curso, porque curso é aula, questões e material. Aqui é um grande projeto. Você tem as aulas dos principais professores das carreiras policiais do país. Eu sempre digo que aqui no JUS 21 o fraco sou eu, porque você vai ter aula com Luiz Carlos, Paulo Furtado, Renato Faz, professor Eduardo de língua portuguesa, que é um monstro. Um monstro, é fora do comum, como o Eduardo é um grande professor. Quem me apresentou Eduardo, inclusive, foi Paulo. Eduardo, eu acho que ele é escrivão, né? É comissário. Comissário, ele é comissário da Polícia Civil de Pernambuco, é professor de língua portuguesa, a Prisca Zeras, o cara saca demais mesmo. Nós temos grandes professores para o pessoal de agente e escrivão, de raciocínio lógico, de contabilidade. Então, assim, a parte de correção dos seus simulados possível, doutor Acácio, um abraço, doutor Acácio, que é delegado da Polícia Civil do Pará. Ele está trabalhando com a gente hoje com toda a correção dos simulados de peças, ele faz a correção das dados possíveis, faz a correção das questões, manda o relatório. Então, assim, é um grande projeto, é uma grande equipe de professores com aula, com material em PDF para leitura, com material de PDF das aulas, com material de doutrina, as principais disciplinas. Tem material de doutrina para você reforçar o estudo, penal, processo penal, constitucional, administrativo, medicina legal, toda a parte discursiva que é ministrada pelo professor Paulo. Ele ministra todas as peças. Módulo de medicina legal, que também foi Paulinho que gravou, o módulo de medicina legal completo ali, para você aprender tudo que você precisa de medicina legal. Mas, somando tudo isso, o nosso cronograma. O nosso cronograma, esse aqui é o de Delta, que está na minha mão. Mas tem o de Alfa, tem o de Pernambuco, tem o de São Paulo.
esse cronograma aqui é o cronograma para lhe dar o passo a passo. Você se matriculou e seu cronograma começa amanhã. E ele vai lhe dar a orientação. O que nós fizemos nesse cronograma aqui, a forma que nós montamos cada cronograma, na verdade é fruto de 20 anos de experiência preparando alunos para as carreiras policiais. Então, se você nos honrar com a sua confiança de vir ser aluno do Jus 21, tenha certeza que eu e que toda a minha equipe aqui no Jus, a gente vai dar o máximo para honrar essa sua confiança. E eu lhe digo, está começando do zero, venha fazer o curso completo de delegado ou o curso completo de agente e escrivão. Você está começando do zero, eu quero 5 meses e meio da sua vida, certo? 22 semanas para lhe deixar em condições de disputar um cargo de delegado. Se você está começando do zero para agente e escrivão, eu quero ali 16, 17 semanas da sua vida. 4 meses e alguma coisa. Para lhe deixar em condições de disputar um cargo de agente e escrivão. Giovanni, eu quero polícia penal. Polícia penal tem paciência que daqui a 15 dias a gente vai conversar especificamente sobre polícia penal. Giovanni, eu vou começar hoje. Eu vou me preparar hoje. Dá tempo? Claro que dá. Veja que o próximo edital que a gente acha que vai sair é o edital de Pernambuco. E ele não é em setembro. Acho que esse edital de Pernambuco, como eu disse ontem, eu estou esperando ele para outubro. Essa prova, eu não acho que a prova vai ser mais esse ano. Então, assim, você começando hoje, até para o de Pernambuco dá tempo. Depois vai ter Ceará, depois vai ter Piauí, Tocantins, todos aqueles estados que nós falamos. Agora, a hora de começar é agora. Paulinho, queria agradecer demais a sua presença. Você sabe a admiração que eu tenho por você, nossa amizade de muitos anos. Eu sou fã do Paulo Furtado, delegado, certo? É um dos caras mais humanos que eu conheci. A história de Paulo precisa ser conhecida por mais pessoas. Eu vou até dar um jeito de fazer um podcast só para ele contar a história. Paulo, tu começou na DHPP, não foi? Em homicídios? Comecei na crimes contra a propriedade material. Mas tu passou um bom tempo. Eu lhe conheci, você estava na DHPP. Passei 5 meses e eu mesmo pedi a transferência para o DHPP. Surgiu uma vaga lá, fui lotado e passei 8 anos. Pois é, Paulo trabalhou nas principais investigações de crimes aqui, crimes contra a vida, né? Crimes dolosos contra a vida. DHPP, a gente fala como se todo mundo soubesse que é DHPP. É Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Então ele participou de algumas das principais investigações de crimes dolosos contra a vida aqui em Pernambuco. Ele tem histórias belíssimas e mesmo tendo trabalhado na DHPP com crimes de sangue, são crimes muito sérios, ele nunca perdeu a humanidade, o contato. Ele fez um trabalho maravilhoso quando foi titular da delegacia da Mostardinha aqui. Agora está merecidamente como gestor do Draco, então, que é talvez uma das delegacias, departamentos, né, mais especializados que a gente tem na Polícia Civil de Pernambuco. E eu sou suspeito de fazer porque eu sou fã dos meninos aqui. Mas a Polícia Civil de Pernambuco tem quadros fantásticos. Todos os estados têm, mas eu posso falar aqui de conhecer as pessoas de perto. A PC de Pernambuco tem quadros fantásticos mesmo, e Paulo é uma excelente representação disso, além de ser um grande professor. Então, muito obrigado, Paulo, pela honra da gente trabalhar junto e de você estar aqui nessa noite. Eu agradeço, meu grande amigo, sempre à disposição do Jus 21, e deixo o recado aí para os alunos, venha fazer parte desse time Jus 21, e a gente também pede sua colaboração, tudo é uma via de mão dupla. Não adianta a gente entregar o melhor curso, o melhor material, o melhor cronograma, se você não fizer a sua parte também. Se você realmente sonha em ser delegado, se você, quando vê uma viatura passando na rua, se você, quando vê um delegado atuando, isso mexe contigo, e você diz, isso realmente é o que eu quero para a minha vida, não perde essa grande oportunidade agora, em vista aí dessa iminência de vários concursos públicos para tal cargo. Forte abraço a todos. Beleza, Paulinho. Obrigado. Galera, valeu demais. A gente vai continuar falando lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu vou deixar o grupo do briefing ativo para manter vocês informados. Saiu o edital, eu informo. Saiu a autorização, eu informo. Então dá sempre uma olhadinha lá no grupo e amanhã dá uma olhada no seu e-mail que o material da aula de hoje vai estar disponível para vocês. Obrigado por tudo. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.